Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem desde o nosso último encontro. Hoje é a segunda aula comigo de estruturas de projetos e a sétima aula no total de vocês em formato à distância, né? No encontro de hoje a gente vai falar um pouco sobre estruturas organizacionais. Semana passada a gente conversou um pouco sobre como a gente distribui melhor a empresa e melhor falando da parte de gerenciamento do negócio. Então, hoje a gente vai entender a parte de estrutura e entender também como que a cultura, na aula passada a gente falou sobre a cultura organizacional e como ela impacta, e a gente vai entender também que a cultura vai impactar na estrutura organizacional, certo? Peço que vocês que estiverem com alguma dúvida, vocês mandem mensagem, vocês liguem, a gente pode ir conversando melhor. Deixe o like de vocês lá no vídeo, siga no canal, que daí a hora que eu postar a aula já vai aparecer para vocês, daí vocês já podem ir assistindo, adiantando, tá? Próxima aula a gente vai ser ao vivo, não se esqueçam. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa discussão. Então, hoje é a nossa sétima aula de elaboração e análise de projetos e vamos falar um pouco sobre estrutura organizacionais. Então, na aula passada, a gente entendeu como que funciona a culturas e os estilos organizacionais. Então, a gente percebeu que quando a gente fala em organização, a gente fala em uma quantidade de pessoas e departamentos definidos que possuem um objetivo em comum, uma entrega em comum, que é a da empresa. E dada a empresa, dado o seu objetivo, ela possui uma cultura e um estilo que vai afetar basicamente na condução do projeto que você está fazendo. Então, dependendo da cultura e do estilo da organização, afeta diretamente no projeto. E esses fenômenos dos grupos conhecidos como normas culturais, essas normas culturais vão ser as abordagens estabelecidas para a iniciação e o planejamento do projeto. Então, para que eu possa começar um projeto, que eu possa iniciar ele, eu devo conhecer melhor a cultura e o estilo da organização que a gente está trabalhando, certo? Para que isso ocorra, para que eu entenda melhor a cultura e a organização da empresa, a gente precisa conhecer a estrutura organizacional, que nada mais é que um instrumento da área de gestão que busca organizar as empresas no que se refere a atividades e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos estratégicos. Então, para que a gente cumpra os objetivos estratégicos, é preciso que a empresa tenha uma estrutura organizacional definida. Ou seja, é a definição de como a empresa deve se estruturar para colocar em prática seu planejamento, respeitando sua missão, visão e valores. Então, para que a gente consiga estruturar nossa empresa e dessa forma que eu vou estruturar, eu vou conseguir colocar em prática o meu planejamento, eu também vou ter que respeitar a cultura organizacional, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, cada cultura organizacional possui uma estrutura diferente e isso vai afetar no projeto, na condução, na forma que ele é concedido. Então, portanto, a estrutura organizacional não é apenas uma definição de departamento e hierarquia, mas uma combinação dessas decisões que impactam na rotina da empresa em diferentes aspectos. Então, a estrutura organizacional, além dela auxiliar no projeto, ela também impacta na rotina da empresa, de como a empresa trabalha. Então, cada empresa se estrutura de maneira diferente e nós, como gerentes de projetos ou condutores de um projeto, devemos respeitar e conhecer essas estruturas e, a partir delas, a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível. Podemos mudar a forma, a estrutura organizacional? Sim. Dependendo da cultura da empresa, é possível se estabelecer novas estruturas para que os projetos sejam mais eficazes e sejam entregues da melhor maneira possível. Então, a estrutura organizacional vai ser a parte fundamental para você começar a organizar seus movimentos, buscando conquistar tudo aquilo que foi descrito no planejamento estratégico. Então, como você planejou estrategicamente a definição do seu projeto ou a empresa, a estrutura organizacional vai ajudar você a alcançar ele mais facilmente. Então, ter com clareza que as pessoas envolvidas e os seus papéis é vital para que se tenha em mente as responsabilidades, compromissos e funções. Então, se a pessoa envolvida no seu projeto conhecer o papel dela dentro da organização, suas responsabilidades, os seus compromissos dentro dela, e o das outras pessoas envolvidas,
fica mais fácil e mais objetivos você chegar ao resultado final do seu projeto. Então, dessa forma, toda empresa estará estruturada para buscar atingir as metas, respeitando as diretrizes norteadoras, e construindo a cultura e identidade do negócio. Então, através da identidade, da cultura do negócio que pode ser construída, a estrutura da empresa também pode ajudar nisso. Então, dependendo da estrutura, auxilia na forma que está sendo conduzida a cultura da empresa. Então, as estruturas organizacionais, elas podem ser definidas como funcional, matricial, projetizada e composta. A gente vai conhecer essas diferentes estruturas organizacionais. Então, novamente, ela é um instrumento da área de gestão que vai buscar organizar as empresas no que se referem às atividades e os recursos necessários. Então, quando você estrutura a sua organização de diferentes formas, seja ela funcional, matricial, projetizada ou composta, ela vai te ajudar a entender as atividades competentes e os recursos necessários para o cumprimento do objetivo estratégico ou do projeto que você está estabelecendo. Então, vamos conhecer cada uma dessas estruturas, certo? Então, a estrutura clássica. A estrutura funcional clássica de uma organização é quando se tem um chefe executivo que responde por toda a empresa. E para coordenar os projetos, para fazer os projetos dentro de uma empresa, cada gerente funcional se compete a uma equipe. Então, o gerente executivo-chefe irá estabelecer as metas e as diretrizes para os gerentes funcionais e cada gerente funcional vai dividir para sua equipe. Fica mais fácil porque, lembra que a gente já comentou nas outras aulas, a forma como que você divide os papéis dentro da empresa, no final do objetivo, ele consegue ser entregue da melhor maneira possível. E, novamente, o quanto que você vai gastar, a forma com que será conduzido fica mais fácil. Então, a equipe, nesse caso da estrutura organizacional clássica, a equipe compete ao seu gerente funcional, que compete ao executivo-chefe. Então, quem coordenará o projeto aqui nesse caso vai ser o gerente de cada setor e as equipes irão auxiliá-lo na produção de todo esse projeto. É clássica porque é o mais comum que a gente consegue identificar nas empresas, quando o executivo-chefe passa a função para os gerentes e os gerentes determinam para a sua equipe. Por isso que é muito importante cada gerente conhecer seu papel, definir o papel da sua equipe para que o resultado chegue da melhor forma possível. Ok? A matricial fraca. Ela é denominada matricial fraca porque quem coordena o projeto são integrantes das equipes. E daí, esses integrantes da equipe competem a demais integrantes até chegar no gerente funcional e chegar ao executivo-chefe. Por que ela é denominada fraca? Porque muitas vezes pode não chegar até a uma pessoa da equipe o que realmente o executivo-chefe deseja, da hierarquia da empresa. Então, dentro dessa estrutura organizacional, quando o coordenador do projeto fica muito longe do objetivo do executivo-chefe, que irá passar os objetivos, o projeto da empresa, ele pode se tornar mais fraca. Então, note que comece de baixo para cima dentro da estrutura organizacional. Então, ela vai ser mais fraca quando a coordenação do projeto começar de baixo para cima e não de cima para baixo, certo? A ideia é o que é nesse sentido aqui? Envolver a equipe, mas acaba deixando ela muito longe dos responsáveis principais, certo? A balanceada. Então, eu posso envolver as pessoas da equipe para coordenar o projeto? Sim, mas ela deve ter um gerente de projeto dentro dessas equipes. Por quê? O gerente de projeto ele vai conseguir auxiliar melhor as equipes envolvidas e repassar ao gerente funcional executivo-chefe. É como se essa hierarquia mudasse de executivo-chefe, gerente funcional e gerente de projeto. Porque o gerente de projeto vai conhecer o que o gerente da função estabeleceu e o que o executivo-chefe pediu. Então, mesmo que a equipe coordene um projeto em si,
Isso não é ruim, não quer dizer que ela é fraca porque só as pessoas que são da equipe gerenciam. Mas não, é porque não tem um gerente competente, uma pessoa estabelecida somente para aquela função de gerenciar o projeto. Então, quando você tem uma matriz balanceada, é quando você estabelece um dos integrantes da equipe como gerente de projeto, certo? Então, tá aí a importância do gerente do projeto para coordenar uma equipe, coordenar um projeto. Por mais que ele não seja gerente da função, ele consegue sim gerenciar um projeto, coordenar um projeto para que chegue o resultado melhor possível. A matricial forte. O que é a matricial forte? Quando dentro da estrutura organizacional existem vários gerentes de projeto para coordenar o projeto. Então, note que eles dividem o gerente funcional, o executivo-chefe, e se abre uma nova chave com o chefe dos gerentes de projetos. Ou seja, vai ter uma equipe só para gerenciar projetos. Então, vai ter vários gerentes de projetos. Por exemplo, eu tenho uma empresa que precisa desenvolver um equipamento, desenvolver a entrega desse equipamento, vender o equipamento e ter um pós-venda adequado desse equipamento. Que seja um computador, um equipamento de TI, por exemplo. Então, eles precisam ter umas pessoas que desenvolvem esse projeto, eles precisam ter a pessoa que vende, precisa ter a pessoa que executa e precisa ter o pós-venda, certo? Dessa forma, se eu conseguir estabelecer um gerente de projetos para cada função, fica mais forte a minha matriz. Porque eu vou ter uma pessoa responsável somente para cuidar do projeto, enquanto toda a empresa trabalha para ele, enquanto toda a empresa compete a ele. Então, eu vou ter uma matricial forte quando eu tiver gerentes de projetos em toda a estrutura organizacional, em toda a estrutura da empresa. Então, esses gerentes de projetos, então ele vai ter vamos dizer, uma chave, né, dentro da hierarquia, somente para os gerentes de projeto. Então, ela vai ser mais forte quando quem coordena o projeto, quem está coordenando o projeto, são um gerente de projeto e várias pessoas da equipe. Então, esse gerente de projeto vai se competir ao chefe dos gerentes de projeto, que consegue determinar tudo que essa equipe vai fazer. A importância disso é que, basicamente, precisa-se ter uma pessoa que vai determinar a responsabilidade de cada pessoa dentro desse projeto. Ele vai definir o que cada pessoa vai fazer dentro da estrutura organizacional. Ai, desculpa, gente, tem uma enroscada. Então, vamos lá. A projetizada. Note que quem vai coordenar o projeto vai ser o gerente de projeto e mais uma equipe. E todas as equipes vão ser envolvidas no projeto. Eu não comentei sobre as caixinhas cinzas. Então, você pode notar que em cada setor, desde a matricial fraca, da funcional clássica, note que as caixas cinzas representam quem está envolvido em atividade de projeto. Então, nesse projeto determinado, tem uma pessoa do setor 1, 2 pessoas do setor 2 e 2 pessoas do setor 3. Eu não tenho todas as pessoas envolvidas no projeto. Por mais que eu tenha coordenadores de projetos dentro de cada matriz, tem um gerente de projeto dentro da coordenação. Note que há caixinhas que não estão cinza. Então, a matricial, mesmo sendo forte, que ela tem gerente de projeto para todos os setores, e quem coordena o projeto possui um gerente de setores e várias equipes envolvidas, note que para quem coordena o projeto, na projetizada, todas as pessoas da equipe estão envolvidas no projeto. Então, eu consigo envolver a empresa inteira com essa estrutura organizacional. Então, eu tenho um gerente de projeto, cada setor tem seu gerente de projeto, e todos os setores estão envolvidos em atividades competentes ao projeto. Então, se o resultado fim do projeto é entregar um computador de qualidade para que a pessoa utilize ele, que depois que ela chegue até ela o produto de forma rápida, ela não tenha problemas com ele, e mesmo se tiver problemas, eu tenho uma base sobre isso, eu preciso que toda a minha empresa esteja envolvida nesse projeto. Então, note que a projetizada seria basicamente uma estrutura organizacional muito boa
para que você entregue o seu projeto da melhor forma possível. E temos a estrutura organizacional composta, no qual, além da gente ter uma coordenação do projeto, ter gerentes de projetos envolvidos e pessoas diferentes da equipe, eu tenho que uma coordenação do projeto A, eu tenho 2 projetos em movimento, em andamento dentro da empresa, do projeto A e do projeto B, e que mescla tanto a matricial forte quanto a matricial fraca. Então, há muitas pessoas envolvidas no projeto, há gerentes de projetos envolvidos e há equipes somente com pessoas sem gerentes para entregar outra parte do projeto ou um outro projeto. Então, quando eu tenho a composta, eu tenho diferentes estruturas organizacionais. Aí vocês perguntam, pode misturar com a organizacional fraca com a forte? Pode. Pode ser a forte com a projetizada? Pode. Então, tipo, a composta você mistura estruturas organizacionais para que o seu projeto tenha o melhor andamento possível, ou você pode atuar com 2 projetos separados trabalhando ao mesmo tempo. Então, consegue-se rodar 2 projetos ao mesmo tempo. Dessa forma, quando a gente olha para essa matriz de organizacional, a gente vai ter aqui na parte de cima a estrutura da organização, seja ela funcional, matriz fraca, matriz matricial, matriz forte e a projetizada. Então, quando a gente olha as características do projeto e vai cruzando dentro da matriz, a gente consegue perceber qual o envolvimento de cada um dentro do projeto, qual a sua autoridade, se é moderada, se é baixa. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura matricial funcional, então a disponibilidade de recursos dentro da estrutura da organização, para funcional vai ser pouco ou nenhuma. Mas pode ver que a disponibilidade de recursos na projetizada, dentro dessa estrutura organizacional, eu tenho uma disponibilidade de recursos alta ou quase total. Então, note que cada estrutura organizacional tem uma relação para cada característica do projeto. Se eu tenho um projeto onde o papel do gerente ele deve ter no projeto, eu vou perceber que dentro de cada matriz, de cada estrutura organizacional, qual vai ser o tempo do gerente dedicado. Então, no caso da matriz, matricial por matricial, que seja ou forte ou fraca, a composta que a gente fala, né? Eu tenho que o meu gerente de projetos tem que estar tempo integral destinado a esse projeto. Então, note que cada estrutura da organização, ela vai competir uma característica de projeto. Dependendo do que o projetista deseja obter, ele vai ter que estabelecer uma estrutura organizacional. Ou, se ele não tem a estrutura organizacional, por exemplo, se ele tem a estrutura, a característica do projeto dele determina baixa ou tempo parcial, alguma coisa do tipo, ele deve adaptar tanto o projeto quanto para a estrutura organizacional e, novamente, para a cultura da organização. Então, cada característica do projeto depende da estrutura da organização. Então, muitas estruturas organizacionais incluem níveis estratégicos de média, gerências e operacionais. Então, dependendo dessa estrutura, vai ser necessário, sim, esses níveis estratégicos e onde a gerência ou o operacional vai estar mais ou menos envolvido. Então, o gerente de projetos pode interagir com todos os 3 níveis, dependendo de fatores como importância estratégica do projeto, capacidade das partes interessadas de exercer influência sobre o projeto, grau de maturidade em gerenciamento de projetos, há quanto tempo já trabalha sobre isso, entende como que isso vai impactar, isso também impacta diretamente quando você vai fazer o projeto. Sistema de gerenciamento dos projetos e comunicações organizacionais. Então, o gerente de projeto, dada a estrutura, ele consegue interagir para que o resultado seja feito da melhor maneira possível e que seja entregue da melhor maneira possível. Então, a interação vai determinar as características do projeto, tais como. Então, dependendo da interação do gerente de projeto, vai determinar a característica. O nível da autoridade do gerente do projeto vai determinar a característica dessa estrutura. A disponibilidade e gerenciamento dos recursos. Então, dependendo da estrutura organizacional, vai determinar se há disponibilidade de recursos ou esse recurso deverá ser gerenciado.
A entidade controlando o orçamento do projeto. Então, isso também vai impactar na estrutura organizacional. Papel do gerente nos projetos. Então, qual vai ser o papel do gerente dentro da estrutura organizacional e no projeto? Então, por mais que não seja um gerente que vai estar diretamente ligado, mas ele pode entender o papel dele dentro desse projeto. E a composição da equipe. De que forma esse gerente de projetos pode compor a equipe dentro da estrutura organizacional, dada aquelas matrizes, dada aquelas estruturas que a gente colocou. Então, aquelas estruturas auxiliam o gerente de projetos em como ele vai conduzir o projeto dele, dada a cultura da organização e dados os recursos disponíveis. Então, deixa eu voltar aqui minha face. Então, o que basicamente essa parte quer dizer para a gente? Que a estrutura de projetos, ela vai depender, ela vai auxiliar ao gerente de projetos a estar realizando o resultado. Por quê? Para um projeto se resolver, eu preciso de pessoas envolvidas e recursos para esse projeto acontecer. Dessa forma, dependendo da estrutura e da cultura da empresa, eu vou ter pessoas disponíveis, eu vou ter tempo disponível. Então, são algumas perguntas que começam a aparecer para o gerente de projetos. Então, aquele quadrado que eu mostrei para vocês, aquela estrutura, auxilia bastante na hora de você colocar essa divisão. Ou seja, o gerente de projetos vai ter que estar dedicado 100%, o tempo inteiro, o tempo integral. Eu vou ter pessoas envolvidas, eu vou ter recursos envolvidos. Então, dada a estrutura da empresa, eu consigo estabelecer esses pontos dentro do meu projeto. Para que... Daí vocês podem me perguntar, mas para que tudo isso? Para que eu preciso saber da cultura da empresa, da estrutura da empresa para eu montar um projeto? Porque senão vai chegar lá no meio do projeto, vai ter barreiras que não vai te impedir de chegar ao final, de você concluir esse projeto. Então, para que essas barreiras sejam evitadas e sejam encontradas no meio do projeto, no final dele, é melhor ser estudado esses tipos de fatores e analisar como eles estão impactando o projeto ou não, certo? A próxima aula vai ser ao vivo, eu espero vocês para a gente poder conversar, para a gente poder se ver, e espero que vocês continuem se cuidando e vendo nossas aulas. Dá o seu like lá, tá? Movimenta minha página lá, não sei nem como que fala, meu perfil, isso. Movimenta lá o meu perfil e a gente vai se falando, tá bom, gente? Um grande abraço e até mais.